Olá, pessoal! A professora Elisângela está voltando de novo aqui com vocês para falar um pouquinho da unidade 2, no qual nós discutimos o conceito de cultura. E olha que tema muito interessante para a gente falar, hein, gente? E a cultura está em tudo, né? A cultura está na nossa vida, no nosso dia a dia. Vocês viram lá que o material é muito denso e bastante importante para a gente entender o real conceito de cultura e também como que a cultura influencia as nossas vidas, influencia as nossas decisões, a forma como a gente pensa, as nossas crenças em divindades, influencia toda uma história da civilização. Então a gente tem aqui o descritor 1, 2 e 3, né, só para resumir um pouquinho, mas o bom é que vocês tenham noção que o termo cultura é um conceito estudado pelas ciências sociais, mais especificamente pela antropologia. Então, se vocês quiserem se aprofundar nos temas de cultura, vocês devem ler bastante o material dos antropólogos. E nós temos muitos bons antropólogos que ajudam muito a entender o conceito de cultura, né? E aí no Descritor 1 a gente vê que a cultura é pautada em um conjunto de práticas daquilo que nós damos sentido às nossas ações. Então a cultura só existe quando existe sentido, né? E existe relação. Então a cultura é um elemento no qual a gente constrói as nossas relações simbólicas ou materiais, e a partir dessas relações nós vamos atribuindo valor a elas. Bons, ruins, vamos atribuindo aquilo que nós cremos, aquilo que nós não cremos, o que nós achamos bonito, o que nós achamos feio, o que nós aprovamos enquanto valor e aquilo que não aprovamos. Então, para a gente entender a sociedade, o modo como as pessoas pensam, falam, sotaques, formas de se alimentar, lendas, mitos, para você entender exatamente o porquê que aquilo existe em determinada sociedade, você precisa saber o que é a cultura. Você precisa entender a cultura daquele determinado povo, num determinado tempo e num determinado espaço. Essa é uma grande questão também para se pensar cultura, porque cultura tem a ver com as determinações dos lugares onde as pessoas estão e também tem a ver com um determinado momento histórico de cada grupo social. Então, por exemplo, a gente pensar na cultura brasileira na década de 20, né? Vamos falar que década de 1920, nós tínhamos um contexto. Nós tínhamos um contexto tanto brasileiro, como também um contexto mundial, né? De escala mundial, que determinava também muito do contexto do Brasil. Então, hoje nós estamos na década de 2020, né? E o que nós temos de mudança? Muitas. Não dá para falar que a sociedade da década de 1920 é a mesma de 2020. Nós mudamos muito. Isso tem a ver com várias situações. Então, para a gente falar de cultura, a gente precisa ter uma análise que ela é algo que está sempre em mudança. Ou seja, a cultura não é estática. Ela é um elemento essencial na vida do ser humano. Não existe pessoa sem cultura, né? E existe toda uma discussão antropológica a respeito disso. Não existe pessoas que têm mais ou menos, a cultura é única, a cultura existe. E existe para todos os grupos, em todos os tempos e lugares. Então, falar de cultura é falar exatamente disso, dessa construção diária e atribuições simbólicas que nós damos à nossa vida. A gente tem, por exemplo, um antropólogo chamado Clifford Geertz, que ele diz que cultura é uma teia de significados que nós atribuímos. Ou seja, quem cria a cultura somos nós. E quem é que tem a capacidade de mudar a cultura? De mudar valores, mudar crenças? Somos nós também. Isso a partir das nossas articulações sociais, mudanças, conflitos, é que nós vamos estar realmente mudando alguns elementos dentro da própria cultura. E a gente vem aqui para o descritor 2, né? Que para que a gente possa entender determinado contexto, a gente entender ações das pessoas.
determinado contexto em que ela pensa daquela forma, a gente precisa entender a cultura dela. E aí a gente vem para uma questão da relativismo cultural, né? Alteridade, tentar entender o outro, tentar ver o outro, porque geralmente a gente constrói a imagem do outro como a contradição de mim, o contrário de mim. Então, quando eu falo do outro, geralmente eu falo aquele que não é igual a mim. Porque quando eu tenho uma relação de identidade com alguém, eu não chamo aquele alguém de outro, eu chamo ele de nós. Somos nós aqui, desta mesma cultura, dessa mesma identidade e entendimento. Agora, quando eu não me sinto parte daquele ser que eu posso ver e me aproximar, eu chamo ele de outro porque eu mantenho distanciamento. Então, existe o nós e o eles, né? Então, dessa forma, a gente pode entender um pouco como acontecem os contrastes culturais. As pessoas não precisam ser iguais, porque o diferente é que é o bonito, né? Quando você vê na natureza uma série de espécies diferentes, cores, formas, não é isso que você percebe a beleza realmente da natureza? Assim também são os povos que fazem parte desse planeta Terra. Quanto maior a diferença, o contraste, mais bonito é essa diversidade. Então a gente não pode rechaçar a diferença cultural, a diversidade. Ao contrário, a gente tem que olhar isso como algo positivo, porque as pessoas não precisam ser iguais, né? E só para terminar aqui, a gente fala no Descritor 3 que as pessoas são cercadas de comportamentos baseados pelo seu comportamento de padrões, ou seja, a gente obedece padrões de culturas porque nós somos ensinados a ser assim. Em alguns momentos da história, alguns agentes sociais, eles foram, digamos assim, os contraculturas, que mudaram toda uma era, que vieram com um comportamento totalmente diferente do esperado naquela sociedade. E aí nós temos muitos nomes aí, cientistas, artistas, né? Pessoas que saíram do padrão para inaugurar uma nova era. Isso vai acontecer sempre na sociedade. Sempre vai ter alguém que não vai pensar daquela maneira dentro de determinada cultura e vai querer mudanças. E isso faz parte da própria sociedade, né? Essa mudança de cultura, essa mudança de perspectiva. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem lá no fórum, sugestões que vocês queiram que eu possa enfatizar mais durante a semana. Falem um pouco sobre o tema da semana, que é muito bom, né? O tema da cultura. E qualquer dúvida, a gente está aqui para ajudar e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Até semana que vem.